Olá pessoal, bem-vindos a mais um giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana importante com decisão sobre taxa de juros ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a nossa taxa subiu em 1 ponto percentual. A Selic agora está em 12,75. Até aí, aquilo que era esperado pelo mercado. A novidade veio pela mudança de postura. Até então, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vinha dizendo que o ciclo de alta de juros terminaria por aqui, mas no comunicado o Banco Central já disse que terá uma nova alta na próxima reunião, mas que essa alta deve ser de menor intensidade. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Fed também decidiu aumentar sua taxa de juros. Aumentou em 0,5 ponto percentual. Lá é uma faixa entre 0,75% e 1% ao ano. E a novidade também está na fala de Jerome Powell, no comunicado logo após a reunião. Ele descartou uma alta mais intensa na próxima reunião, que vinha sendo cogitada pelo mercado, uma alta de 0,75. Isso, em primeiro momento, foi até bem visto pelo mercado. As bolsas subiram forte na quarta-feira. Só que na quinta-feira, quando o mercado começou a analisar isso melhor, isso trouxe um certo susto, porque trouxe a impressão de que o Banco Central norte-americano não está cuidando muito bem da inflação, que está muito forte em todo o mundo. E que isso pode trazer algo que é muito temido pelo mercado financeiro, que é a estagflação, que é quando nós temos a inflação descontrolada e a economia está parada, não consegue crescer. A ideia de que o Banco Central americano demorou demais para agir e que agora ele possa não ter o total controle sobre a inflação traz forte apreensão pelo mercado. Além disso, outros países ao redor do mundo decidiram também subir sua taxa de juros. É o caso de Austrália, a Inglaterra, o Chile e a Índia. E falando de pressão inflacionária, essa semana o Parlamento Europeu aprovou uma nova rodada de sanções sobre a Rússia. É a sexta rodada de sanções e dessa vez é o embargo ao petróleo russo, que deve acontecer de forma gradual nos próximos 6 meses. Isso fez com que o barril de petróleo subisse essa semana, teve uma alta de 5,52%. O Brent, referência para Petrobras, encerra essa semana cotado aos $113,06. Essa rodada de sanções ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento Europeu e enfrenta algumas resistências de alguns países como a Bulgária, por exemplo. Outro problema que continua a pressionar a inflação é a China, que continua fechada devido à sua política de Covid-0. Isso fez com que o preço do minério de ferro não variasse ao longo dessa semana. Ele encerra a semana cotado aos $142 a tonelada. A China continua fechada, a situação no porto de Xangai ela permanece preocupante. Existem vários navios atracados esperando para descarregar suas mercadorias, não conseguem, e aquelas mercadorias perecíveis já começam a estragar. Existem casos de alguns navios que já tiveram que descartar as mercadorias no mar e voltarem vazios sem conseguir realizar a entrega. Isso pode pressionar ainda mais a inflação global, o que traz uma preocupação principalmente em relação à Europa. É o único banco central que até o momento permanece sem subir sua taxa de juros. É o Banco Central Europeu. E a ideia de que no final isso possa ser tarde demais complica bastante a situação da Europa. É tanto que a tensão ao longo dessa semana fez com que o Stoxx 600 tivesse uma queda de 3,84%. Já nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu 0,18% e o Dow Jones caiu 0,23%. Enquanto isso, a Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia e que são empresas que sofrem mais com essa alta de juros, teve uma queda bem mais forte. Falando agora do Brasil, nós tivemos dois indicadores essa semana. O IPC-BR, que é considerado uma prévia do PIB pelo Banco Central, que veio em leve alta de 0,34%, se esperava uma alta de 0,5%, e as contas públicas, que tiveram um superávit primário de 3,7 bilhões de reais. Se esperava aí um déficit de 8,7 bilhões de reais. Nós tivemos ainda a aprovação pelo Congresso Nacional do Piso Nacional da Enfermagem, que abrange as categorias de enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem, o que pode impactar as contas públicas. E nós tivemos a suspensão do decreto que
reduzir o IPI em todo o território nacional. Essa decisão veio pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendendo um pedido do Partido Solidariedade. Falando agora do nosso Ibovespa, ele sofreu com esse mau humor internacional e encerra essa semana com uma queda de 2,54%. Enquanto isso, o dólar continua em forte alta, superou a barreira dos R$ 5,00, fechou a semana cotado aos R$ 5,06, com uma alta de 2,18%. Falando agora da renda fixa, a expectativa de uma Selic mais alta até o final do ano fez com que o DI para janeiro de 23 encerrasse essa semana cotado aos 13,35%, uma alta de 0,33%. Enquanto isso, a carteira de títulos públicos sofreu um pouco, principalmente a parte pré-fixada. O IRFM fecha com uma queda de 0,52%. Já o IMA geral fecha essa semana com uma queda de 0,03%. Já para a semana que vem, aqui no Brasil, nós temos a divulgação da inflação oficial, o IPCA. Lá nos Estados Unidos, nós vamos ter a divulgação também dos índices de inflação. Essa semana nos Estados Unidos, nós tivemos a divulgação do payroll, que é a criação de vagas no setor urbano. Veio com uma criação de 428 mil vagas, um número bem forte dentro daquilo que era esperado, o que traz ainda mais pressão por essa decisão do FED de não subir os juros de uma maneira mais forte para tentar controlar a inflação. Aqui no Brasil, os servidores do Banco Central eles retomam a greve a partir dessa semana, mas o que não deve impedir a divulgação da ata do Copom, também marcada para essa semana. Nós temos ainda a privatização da Eletrobras, que precisa ser aprovada pelo TCU ainda essa semana, para que a privatização possa acontecer ainda esse ano. Nós temos ainda no Congresso Nacional a tramitação de um projeto que suspende o aumento da energia elétrica por parte das operadoras estaduais. Isso pode ser considerado uma interferência num setor que depende muito de financiamento de capital privado, o que não pode ser muito bem visto pelo mercado. No cenário internacional, a gente continua observando a China e a sua política de Covid-0 e o confronto entre Ucrânia e Rússia, e principalmente essa nova rodada de sanções e se de fato o embargo ao petróleo russo vai ser aprovado pelo Parlamento Europeu. Muito obrigado e até a próxima semana.